Xará, né, Nora? Hum. Inaugurando aí uma nova etapa, sua participação no nosso bate-papo, sempre nos trazendo aí um fundo de tela atualizado, né? E não poderia ser mais atual do que alguns dias aí pós a eleição municipal. Como o nosso amigo Vitor prometeu para gente que chegaria, nós estamos começando sem ele, eu vou fazer o seguinte: vamos começar pela eleição americana, que o negócio é mais morno, meio lateral, e provavelmente, quem sabe, aí na hora que a gente começar a falar sobre eleição municipal, a gente já possa contar com o nosso amigo Vitor. Ô, Xará, você acompanha ali a par e passo as pesquisas, a avaliação. É impressão minha ou a birutinha deu uma viradinha pro Trump aí? Deu, né? Tá muito instável, porque chegam novas pesquisas. A coisa é tão nos estados pêndulo, é tão no fio da faca que qualquer pesquisa nova você tem a impressão, porque eu faço meio no olhômetro, eu vejo mais ou menos a primeira página das pesquisas, aqui tá com cara de Trump, ou tá com cara de Kamala, né? E de fato parece assim, nuvem, né? Vai virando, depois vira ao contrário. O que que você Então atribuiria tá bem esse definido. último soprinho? Ela andou abrindo a boca e isso aí teve um Ah, não impacto sei. geral, ou você atribui Ou mais não abriu isso? a boca, né? É. Ou a questão da inflação que parece seguir um pouco É, resiliente lá. eu não acompanho as campanhas, né? Tem muita grana envolvida, eu não sei exatamente o que o pessoal está fazendo. Eu, de fato, não acompanho as campanhas, então eu não consigo dizer o que está acontecendo, né? Talvez o Vitor possa até dar uma contribuição melhor a respeito disso. O que eu vejo nas pesquisas é que está muito. Por mais que a Câmara tenha a vantagem de ter mais votos firmes. O número de votos dela firmes é bem maior do que do Trump. O Trump tem estados em que tendem para ele, e provavelmente ele vai ganhar, mas são menos firmes do que da Câmara, né? Então, essa é uma desvantagem. Mas, olha, vou te dizer, tá 50-50, tá bem difícil. Nora, você como uma especialista em errar projeções para as eleições americanas, o que nos diria? Porque eu diria o seguinte, Nora, pelas suas convicções, talvez o seu parecer seja aquele que nos traga a maior precisão em relação ao que não vai acontecer nos Estados Unidos. Então, mas você sabe que quando eu digo que o errar, gente, né, eu não falo com a intenção de errar, tá? Eu tenho esperança de acertar, e de fato, algumas vezes eu já acertei, tá? Lá longe, em algum momento, eu não me lembro exatamente quando, tá? Mas alguma vez eu já acertei, tá? Deve haver algum registro, tá? De eu ter acertado. Afinal de contas, são basicamente, né, 50% de chance de eu acertar. Mas eu não sei, tá realmente muito difícil e tá muito sutil a mudança, né? E eu não sei exatamente o que é que vai definir essas eleições. Eu não consigo, É. não consigo, não vejo o que é que vai definir. Não é só, sabe, tudo bem, tem os estados pêndulo, tudo, não sei, eu não vejo bala de prata de um lado, não vejo, sabe, assim, a não ser que um dos dois faça alguma besteira muito grande, tá? Assim, em condições normais de pressão e temperatura, vai ser essa história assim até o final. Vai ser no Photoshart, tá? A não ser que. E outra assim, vai, o que que pode acontecer? Um escândalo contra o Trump? Mais um? O que que vai ser? Tá? Ele sonegou impostos, ele teve amante, ele teve. Não sei. Será que alguma coisa ainda pode surpreender o eleitor do Trump nesse caso? Não sei. Mesmo da Kamala, não consigo ver. Eu não sei o que que vai acontecer. Eu acho que a gente vai ficar nesse, sabe, 49, 48, 48, 49 para um para o outro até o fim. Não consigo imaginar, a não ser. Tem que ser uma besteira muito grande de um dos dois, tá? Mas eu não consigo imaginar, tá? Não consigo imaginar que alguém divulgue um laudo forjado do outro. Sinceramente, não sei. Eu acho que vai continuar assim até o fim. Vai ser no Photoshop e mesmo assim, não vamos continuar na dúvida de quem foi que ganhou, na verdade. Não É, sei. Não. eu tenho comigo assim que
a pauta de costumes, ela não impactará mais na definição dos Exatamente. votos que estejam pendentes. Então já não há Uhum, mais tempo para discutir quem é contra, a favor do aborto, é pauta woke, nada. Eu acho que ao final, novamente, como sempre, o que vai pender é a questão econômica. O uhum. americano, historicamente, não está acostumado a lidar com a inflação. E não tendo os mecanismos que nós temos, eles acabam sofrendo até mais, porque a gente é meio Vietcong, né? A gente aprendeu a viver com inflação, a gente meio que vai se virando, nós somos um país subdesenvolvido. O americano tem mais dificuldade de lidar com isso. Eu acho que vai ser o aspecto econômico, o quão resiliente a inflação americana ainda seguir nesses próximos meses aí, ou dias, para a eleição, né? Essa percepção que acho que vai no último momento ali definir a coisa. Bom, a gente agora tem o nosso correspondente internacional, Legal. né? Graças a Deus são e salvo, né, Vitor? Primeiro fala aí como é que tá do teu lado aí a questão do furacão, né? E depois dá a sua impressão aí. Parece que o ventinho deu uma mudadinha pro Trump, mas tudo muito indefinido ainda, né? É, aqui o furacão tá chegando. Por aqui vai passar às 5 da manhã de quinta-feira. Ele passará a 80 quilômetros a sudoeste aqui de casa. Mas já vai estar fraco. Já vai ter feito estrago em Tampa. Em Tampa o negócio vai ser feio. Porque, independentemente se chegar a 3 ou 4 lá, qualquer intensidade aí de 3 para cima vai causar muito estrago. Mas assim que ele aterrissar no continente, aí ele perde força. Então, por aqui não vai ser muito grave. Eu já peguei alguns furacões, né, quando eu morei aqui na outra há 20 anos, então já tenho uma certa experiência com furacão. Então, se for nível categoria 1, dá para passar sem susto. Então, para cá, Central Florida, lá na costa, não vai ter essa não. Lá o bicho vai pegar feio. É você que tá no meio aí, né? Mas quem tá, por É, tô exemplo, no na meio. costa ali pro Golfo do México, ali Aí vai sentir vai mais. ser, Por exemplo, em vou Tampa, sentir né? mais, não, mas Tampa vai ser uma desgraça. Aí não, vai ser bem ruim. E é assustador, né, cara? Uma vez eu peguei um tornadinho de nada. Eu já, como eu poderia dizer assim, de uma maneira assim, não muito Você grot... imagine vento de não muito, 170, 180, não muito grotesca. Porra, vento de 180 quilômetros por cara, hora, com chuva e é tal. É um negócio surreal, meio. cara. Eu uma vez numa estação de esqui em Bariloche peguei vento de 120, 130. Era uma coisa absurda. Pô, É imagina verdade. uma loucura dessa aí. Bom, assim, tomara que essa passagem cause, especialmente em vidas humanas, a menor desgraça possível. Não é novidade isso na Flórida, né? Então, de uma certa maneira, eles têm um know-how em se preparar, e melhor ainda que, pelo menos pro seu lado aí, e do lado da nossa amiga Tati, as coisas vão estar mais tranquilas. Em É, relação a aqui ele... Ah, a turma tem um plano, eles seguem o plano de contingência à risca, isso realmente, até exageradamente, sabe? Então, por exemplo, aula não tem desde ontem. Mas ontem poderia ter tido, mas não teve. gente, Até hoje poderia ter tido, mas também não teve. Então, assim, a turma já estoca água, enfim, essa não acha mais água. Isso aí também tem um certo. Todo mundo corre para estocar água, aí estoca um combustível por causa de gerador, não é nem por causa de carro. Mas existe um celular toca aqui. Horas para chegar o furacão. Aí tá lá toda a lista de procedimento, 24 horas e tal. Então, assim, você tem um know-how, uma, né? uma coisa bastante organizada assim, para tentar mitigar o dano. Na região de Tampa, o pessoal já foi, quem puder tá indo embora, né? Assim, obviamente que não é que todo mundo vai embora, mas o pessoal sai de lá para. Porque o que acontece é que o pós-furacão também é chato, porque você vai ficar sem água e luz por alguns dias, tem todos esses efeitos aí. Então, nesse Sim, caso, melhor você até, não estar lá, entendeu? até recuperar toda a infraestrutura, né? Ô, É. Vitor, em relação à eleição, eu tava falando com o Xará e com a Nora aqui antes de você chegar. Parece que a biruta deu uma viradinha assim pro lado do Trump, né? Tá bem definido, mas parece que melhorou assim, fazendo um somatório das Eu acho que é pesquisas. um negócio.
Assim, tá muito equilibrado, né? E aí você vai olhar lá para o que deu. O definidor são lá os 6 ou 7 estados, em que a margem de erro é apertadíssima. Então você vai lá, pô, vai dizer que 2% tá fechado a conversa? Não. Então, eu acho que não está indefinido. Eu acho que tem um elemento aqui que tende a favorecer o Trump quando você pensa que essas pesquisas normalmente subestimam o seu desempenho. Então, o desempenho que ele tem é sempre um pouco melhor do que estava lá a pesquisa. Então, se a pesquisa. E isso não vou dizer que é má fé e tal, mas pode ter um viés de amostra, enfim. O fato é que essa é a realidade. Tem o eleitor envergonhado, tem a questão do engajamento, porque quando você não tem a obrigação da participação, muda bastante. É um elemento mais desafiador para as pesquisas, né? O cara não aparece para votar e acabou, né? Então, assim, vou dizer que 51-49 o Trump, é mais ou menos isso. Mas tá Mas é parecendo mais difícil de torcida do travar, que. né? É. No É a final mesma da. coisa quando a gente for falar da eleição municipal, assim, todo mundo. Houve o resultado da eleição municipal, do ponto de vista de uma pesquisa, foi um empate triplo, né? Sim. Foi, foi. 29, 20, 29,5, 29, 28. Um empate triplo. É. Aliás, já vamos começar a falar disso aí. É, Eu já vou começar por você. é. Por exemplo, as eleições municipais. Acho que tem alguns aspectos a gente ponderar. Por exemplo, a questão dos institutos de pesquisa. Eu tenho a sensação que, diferente das eleições anteriores, dessa vez saíram um pouco menos machucados, ainda que. Teve dois saíram machucados, na minha opinião. Pô, vamos dar os nomes aos bois. É. É, aquele Veritas é uma vergonha, né? Mas eu acho que já não era Mas não. nem. Mas eu sei, mas que tem gente que Mas não publicava como coloca, se fosse alguma coisa não coloca o importante. bonde na rua, senão, né? É. E o Atlas Intel também falhou. Era Boulos liderando com folga. Então esses dois vão descartar. É tipo o IPEP na outra eleição, Sim, que graças a Deus nem apareceu mais. Nem vem dar pitaco aqui. Mas fora isso, de fato, eles estiveram dentro do. ainda que Atuaram, ainda sempre, que, né? sempre colocando uma batatinha a mais para aquele cliente VIP, né? Menos o Paraná Pesquisas. Esse É. acertou a ordem, inclusive. Então Acertou. você diria o seguinte, vamos para a primeira rodada. Os institutos de pesquisas saem iguais em termos de credibilidade, piores ou melhores do que o que eles vinham trazendo até aqui, na sua opinião? Saiu igual de lado, piorou na média? Eu acho que, tirando esses dois que eu citei, eles saem iguais, né? Eu gosto o desempenho do Paraná. Para mim, ele sempre me chamou a atenção positivamente. De novo, agora, eu não acompanhei fora de São Paulo, então eu não sei se erraram muito ou não, eu não acompanhei, entendeu? Então, eu não posso dizer Teve se. eleições muito complicadas fora de São Paulo. Belo Horizonte, por exemplo, teve um cara que era um traço, o cara do MDB, e subiu feito um foguete, não chegou no segundo turno, mas assim, foi. E o tal do Tramonte, que liderava as pesquisas até 2 semanas atrás, não chegou nem no segundo turno. Então foi Foi uma para o eleição, de terceiro fato, lugar, né? muito É. complicada para A os Curitiba institutos em também teve BH. uma virada. Teve. A menina lá, que é a jornalista da Gazeta do Povo lá, a menina, Sim. 54 anos, mas ela saiu dos Menina, ué. quatro, segundo Menina, não turno. entendi. 54 é menina. Menina. Saiu de 5 para 32%. Desbancou o cara do PSB. E foi um É. movimento também de última hora, né? Mas não deve Mas levar assim, no segundo turno, né? olha, não sei, viu? A 33 a 32, não, eu realmente não sei. Tem que ver lá. Eu acho que pode É ser um que. movimento antibolsonarista, mas em Paraná não sei se funciona muito, né? É. Ô, Xará, e você, como São Vitor? dois caras, o cenário lá de Curitiba é como se fosse em São Você, o Paulo Nunes e o Marçal. o Nunes e o Marçal, né? Então eles É, bancaram o exato. cara que tinha um viés mais centro-esquerda, assim, Esquerda. mais É. lulista. O que já é uma grande vitória. Xará, você também acha, como Vitor, que os institutos de pesquisa, na média, saem assim lateral, ou melhor, recuperaram alguma credibilidade, ou piorou tudo, tá na mesma? É, acho que sim. O Datafolha errou tanto contra o IPESP na eleição presidencial, né?
Então, eu acho que o Datafolha, na eleição local aqui, eu meio que acompanhei algumas outras capitais, eu não errou, né? Assim, aqui colocou Boulos 2 pontos na frente, mas, assim, é de fato bem dentro da margem de erro, né? Não é aquela margem de erro que você fala, não, é 2 pontos, mas o cara está 4 pontos na frente, então você É, tem que subtrair dois, somar dois para ficar é, empatado. Não, de fato estava no empate, então eu bate, não, né? não vamos ser crica. Eu acho que o Datafolha, no caso, se recuperou, mas Atlas Intel, porque esse Veritá, eu concordo, é um cara meio, sei lá de onde surgiu. Agora o Atlas não, o Atlas é respeitado. E era o instituto da CNN, oficial da CNN. Então, esse, de fato, não sei se vai ser contratado de novo. Você acha que venceu o contrato e já era? Ah, Deve pô, ter. Até A amostra antes. dele deve ter sido na Vila Madalena, né? Então, É, deve ter não, sido não na é Vila possível. Madalena. consegui dar o Boulos na Dinheiro. frente. É. E você, Nora, o que que acha dos institutos? Saíram no 0-0? Piorou, que a imagem que já era ruim, recuperou alguma Então, coisa? é que poucos de nós, aí eu me incluo, acreditamos em alguns institutos de pesquisa. A maioria das pessoas não acredita em nenhum, entendeu? Eu pessoalmente acredito em alguns, tá? Também acredito no Saci Pererê, no Papai Noel, no Coelhinho da Páscoa, tá? Mas eu acredito em alguns institutos de pesquisa, sim, tá? A maioria das pessoas não acredita em nenhum, tá? Então, para o grosso da população, não fez a menor diferença, tá? Então, não sei. Mas, de novo, aí eu concordo com o Vitor também e com o Guterman. Ah, não, fora esses kamikazes, esses institutos que a gente não sabe nem de onde que surgiram, qual é a metodologia, realmente nem se existe, ah, os que a gente conhece e que sabe, se tem um histórico de mais ou menos, tipo, aí eu concordo com o Vitor, o Paraná, eu pessoalmente acompanho bastante o Paraná, eles erram muito pouco, tá? Então, assim, esses não tem surpresa. E outra, tem alguns que eles acertaram bastante, Salvador, por exemplo, Rio de Janeiro, tudo bem, eram barbadas, tá? Vamos lá. Rio de Janeiro e Salvador eram barbadas. Mas teve de fato alguns que eram complicados. Curitiba, ninguém estava prevendo. Essa aceleração, assim, esse sprint final, tá? Foi uma surpresa. Mas, de uma forma em geral, eu acho que não. Assim, para mim, não houve. De novo, não houve surpresa dentro daqueles que eu reputo como relativamente idôneos, tá? Vamos lá, relativamente, tá? Mas não me surpreendi, não, tá? Assim como Bom, eu também não me surpreendi com aqueles que eu sei, eu não considero idôneos. então vamos para a segunda rodada sobre eleições municipais. Muita gente se diz surpresa com a surra que o PT levou. Tem gente dizendo até que o PT foi varrido do mapa e querendo fazer ali uma correlação entre as disputas ultra-regionais, né? Porque é a cidade, né? Não é nem o estado, com o panorama geral. Xará, o PT foi varrido do mapa e as eleições municipais guardam alguma relação relevante, determinante com a eleição presidencial? É um prenúncio de Bom, que o Lula vai rodar? os cientistas políticos dizem que tem relação com a eleição legislativa, né? Não com a eleição majoritária, e que eu tendo a concordar, né? Porque o PT teve uma votação pífia em 2020 e o Lula se elegeu em 2022. Aliás, o PT melhorou nessa eleição, né? Eles tinham 170 e poucos prefeituras e conquistaram 240 e poucas. Mas, assim, perder, o Tem que estado de ver São Paulo foi essa, ridículo, essa né? informação precisa ver a quantidade de eleitores governados, que eu acho que aí eles não vão melhorar, não. Pois é. Mas tem que Além esperar, disso, né, né? para Tem uma que eleição esperar. majoritária é o que vale, né? Mas do ponto de vista de eleição de legislativo, eventualmente pode ser. Inclusive, em São Paulo, eles perderam a única cidade grande que eles tinham, Araraquara, eles perderam. Então, eles tinham duas Por muito. prefeituras, imagine, duas prefeituras, e agora conquistaram três prefeituras no estado de São Paulo. Olha que, né, realmente o PT é uma sombra do que foi. A última eleição, 2016, eles tinham 600 prefeitos, né, mais de 600 prefeitos. Então, de fato,
essa recuperação, pequena recuperação, não significa nada e precisa, de fato, ver o número de prefeituras, número de é, cidadãos, né, governados. É. Cidadãos não, Agora, cidadões, cidadãos, que é a nova versão. é, A língua é dinâmica, a língua é deixa, viva, deixa, né? foi bom você ter abrido essa divergência, Então, porque o nosso o problema do PT, o problema do PT, inclusive, se traduz no fato dele não ter candidato nem em São Paulo nem no Rio, né? Então, no Rio, ok, né? Mas em São Paulo, imagine, absurdo, e não teve. Então, o PT está esperando o Lula morrer para acabar, né? De vez. É isso. eu, Vai ter o mesmo destino do PSDB. fosse eu um britânico, eu diria, I could not agree more, né? Porque realmente é exatamente o que você falou. Não tem sucessor, o partido vai perdendo musculatura a cada eleição, não consegue ter penetração, porque se de fato a eleição regional não tem uma correlação direta com a eleição presidencial, a contrapartida é que o PT vive exclusivamente do Lula. E a máquina, e obviamente que se você tem uma máquina na base do eleitorado, isso colabora num processo eleitoral majoritário. Então, quanto menos orçamento, quanto menos prefeitura, tem esse impacto. Claro que o impacto direto é muito maior na questão do legislativo, de deputados e tudo. Mas eu concordo. E aí, Nora, você também acha que com o Lula morrendo, o PT vai junto no caixão? Ah, desculpem aí o Então, linguajar um pouco mais cruel, assim, mais cru, eu, né? eu não vejo o sucessor e ele não quer fazer um sucessor, né? Então, assim, eu me lembro a frase, agora eu não me lembro se foi o Roberto Marinho ou o cara da Manchete, agora, bom, enfim, que ele falava Carlos assim, Chagas? não, 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 o outro, o Adolfo da Bloch. Adolfo Bloch, que ele falava assim, se um dia eu vier a faltar, o sujeito se achava imortal, né? Então, assim, era Ah, assim, se um dia eu vier a faltar, a impressão que eu tenho é que o Lula deve pensar assim, tipo assim, como, né? Como é que é? Então, eu concordo com isso, sim, sem dúvida. Agora, se você escuta o discurso do Alexandre Padilha, nossa, o PT arrasou nessas eleições, Ah, né? que nem Ele a Glaze, né? um duplo mortal carpado para justificar o fiasco. É a roupa do imperador. O rei está nu, mas, É, sabe, se ele é você vê, ótimo. se você vê a entrevista Que do Boulos, ele mantenha, ganhou a que eleição mantenha no essa primeiro turno. soberba. Que né? mantenha a soberba. É, Uhum. Mais soberba, melhor. O Boulos aqui numa entrevista na Rádio Bandeiras que eu tava no carro ouvindo, eu falei, "Ah, ganhou a eleição. Não vai ter nem segundo turno. Não, porque eu ganhei em tal lugar, porque eu ganhei em tal lugar. Eu falei, caraca, pra que vai ter É. segundo turno? Então você concorda que o Lula partindo dessa para melhor, há Se quem ele vier diga a faltar, se ele vier a faltar e partindo dessa para melhor, há quem diga que dessa para pior, pelo uhum. conjunto da obra, né? O PT acaba junto com ele. Os sinais já estão dados, né? E você, Vitão, nessa questão aí do cenário global, o resultado das eleições, depois a gente não tem como não entrar na eleição de São Paulo, porque a eleição de São Paulo, eu vi um cara falando dizendo o seguinte, que as eleições municipais elas se são paulinizaram, né? Porque a eleição de São Paulo ganhou por conta do Pablo Marçal, que saiu apoiando até candidatos em outras praças, né? Ganhou a eleição de São Paulo ganhou esse pano de fundo nacional, né? Mas o que que você acha em relação assim ao cômputo geral, né? A esse encolhimento do PT, ainda que aparentemente crescendo? Ele tem um nono, né? Nono partido. Tipo, não tem muito. Conseguiu, ele consegue ser pior que o PSDB até, em termos de Nossa, esse é potência. um caso à parte que nós temos que falar também. Mas você vê que quem ganha muito é o PSD, né? Senão, acho que aí depois vem o MDB. Essa turma é meio amorfa. Eles prevalecem. Ah, por que amorfa? Porque o que é o PSD? É um partido lá, uma amontoado de pessoas que podem ter diferentes aspectos políticos, que você sabe que vai apoiar o governo, seja ele quem for. Ponto. Esse é o PSD. Está lá, dando sustentação, assim como o MDB dava, né? Então eles estão lá, fazem a máquina girar. Você não tem nesses caras nenhum tipo de projeto.
ou de uma visão de longo prazo. Não. Ah, o PSDB é a favor o PSDB é a favor de privatização ou não? Não, não sabemos. É mais Estado, menos Estado, não sabemos. Você não sabe, né? Então, esses caras ganharam bastante terreno sobre a batuta aí do Kassab, que é um grande estrategista e tal. Mas, de qualquer maneira, quando você olha para o resultado, você vê que o eleitorado claramente é um eleitorado que navega do centro para a direita e não do centro para a esquerda. Isso é fato. Se isso vai se transformar depois nas eleições majoritárias daqui a 2 anos, é algo a ser avaliado. Mas eu acho que para governos do Estado nacional, a tendência é que isso se repita. Ou esse tipo de tendência que já fez, veja, já elegeu um Congresso mas com cara de centro-direita. Isso que é verdade. Tanto que o governo federal tem suas dificuldades, né? Agora, a eleição presidencial é muito personalizada. Então, talvez isso não quer dizer nada, vai depender muito da situação da economia, do nível de senilidade do, do Lula, né? Se vai estar nível Biden de 0 a 10 já está 10 ou vai estar 6, contra o Biden vai dizer, enfim, tem N se teremos aí uma popularidade do governo que o leve a uma reeleição, nesse momento seria uma disputa dura, porque o nível dele está baixo, e se vai ter alguém empunhando a batuta da oposição, né? Ou todos vão se esperar comodamente mais 4 anos, porque mais 4 anos é bem mais fácil, né? Porque aí não tem reeleição. Então, assim, vai ser algum candidato que vai partir de um patamar muito baixo um Haddad da vida e tal, vai partir lá de baixo. Então, assim, é bem mais fácil derrotar o governo daqui a 4, né, as outras do que nessa. Mas aí, a depender do estágio dessas variáveis todas, pode acontecer nessa também. Mas eu acho que, de maneira geral, a esquerda sai enfraquecida, né? Isso é visível, isso. E eu acho que pode ser uma tendência para a legislação daqui a 2 anos, a legislatura federal também. É uma continuidade, porque eu acho que essa composição centro-direita já tinha saído em 2020, né? E aí acabou na eleição de um Congresso centro-direita agora em 2022. Então, acho que é a continuação dessa tendência. né? Agora, antes de falarmos sobre São Paulo, uma pergunta. O Lula praticamente se ausentou dessa disputa. Lá no começo ele estava mais pimpão, chegou a dizer que em São Paulo seria um tirateima, que era a eleição dele contra o Bolsonaro. Mudou radicalmente o tom, sumiu praticamente. A minha pergunta é: o Lula sumiu de forma pragmática para não criar mais problema na sua relação conturbada com o Congresso e o Centrão, ou ele perdeu o vigor? Ele não está mais com vigor para participar desses embates, colocar a cara para bater, ter que lidar eventualmente com uma derrota que provavelmente eu acredito que se em algum momento o Lula disse que a eleição de São Paulo era ele contra o Bolsonaro, e muito provavelmente, na minha opinião, já antecipando o que eu iria perguntar para vocês, deve ser o Ricardo Nunes que vai levar o segundo turno, o Lula, aqui em São Paulo, pelo menos, ele é derrotado. O PT sai muito enfraquecido dessas eleições. Xará, o Lula tá com a carga da bateria baixa ou ele falou, bola dividida, não vou entrar? O Lula É um pouco de cada. o Lula depois daquele comício do dia 1º de maio, ele se tocou que não está com essa bola toda, eu acho, em São Paulo. Então, acho que ele meio que, olha, eu vou apoiar, vou gravar, posso gravar alguma coisa, tal, mas agenda de rua, até me surpreendeu ele ter vindo fazer a tal da carreata na Paulista. Tudo bem, Paulista, Pinheiros, tem lá os, né? Não vai faltar povo ali. Então, ok. Agora, quando foi lá para a Zona Leste, foi um fracasso. Então, acho que é meio que isso. O cara percebeu que, pô, não tá com essa bola toda e não vai. Ele, como presidente da República, não vai se expor ao ridículo, né? Então, quer dizer, que se dane os candidatos, eles que se virem, eu só vou na boa. Você acha também, assim, Nora, que como o Xará, diante de um cenário que poderia gerar algum desgaste político, o Lula preferiu se preservar?
Eu acho que sim, sabe o que acontece? Aquela foto daquele estacionamento vazio, por mais que você esteja nu e queira dizer que está vestido, aquilo foi muito forte. Aquilo foi, sabe, não dá. Mesmo para quem está no metaverso, para quem está numa realidade paralela, aquilo foi demais. Aquilo foi um choque de realidade que aquilo foi incontestável. Eu acho que foi assim, tipo, olha, não, sabe, não vamos dar essa. Não vamos dar tanta colher de chá para os outros, não. Não vamos facilitar. Isso foi, aquela foto foi chocante. Eu acho que aquilo doeu fundo, sabe? Tipo assim, nem isso eu estou conseguindo. Então, eu acho que uma coisa é você uma carreata na Paulista na véspera, sabe, com aquelas fotos do Stucker, assim, sabe, ângulo fechado, tudo, aí você consegue. Mas aquela do estacionamento vazio, eu acho que aquilo calou fundo, viu? Sinceramente, eu acho Aquela que. ali, aquela ali faltou combinar com a concorrência, né? Ô, gente, procura não tirar foto, não. É, mas aí não deu, sabe? O drone foi rebelde, sabe? Ele cismou de levantar voo, não deu certo, sabe? Não deu. E você, Vitor, o que que você acha? O Lula perdeu o vigor ou espertamente ele não entrou em bola dividida? Eu acho que ele perdeu um pouco dos dois, né? Ele perdeu o vigor, né? O Leão não é sombra do que foi já. 79, né? Quanto que ele tem? 78? Eu vi uma imagem dele esses dias que eu confesso que eu fiquei surpreso. Ele me Tava pareceu quebrado, né? meio fragilizado, assim. E sentiu o cheiro queimado, é óbvio. Né? Se ele soubesse, tivesse certeza que seria uma vitória com um resultado expressivo, ele estaria aqui para tirar uma lasquinha. Ia fazer mais. O cara, ele é esperto, né? Sentiu o cheiro queimado. Não vou participar aqui, não quero receber o ônus da derrota. Foi isso. Que vai ser uma derrota sem muita contestação, né? Não vejo nenhuma chance de reversão desse cenário aqui. Por É, mais que haja aí alguns radicais do bolsonarista, né, vão se vingar, que vão votar no Bolsonaro, eu acho meio ridículo isso, mas enfim, não tem chance disso acontecer. Então vamos lá, começando por você, já que você falou. Bom, agora não tem como. Chegamos aqui na cereja do bolo, que foi a eleição em São Paulo. Essa eleição tem algumas coisas aí para a gente ponderar, né? Eu acho que o Tarcísio mostrou uma liderança, não só na cidade como no estado, bancou uma candidatura de um candidato que, em tese, aparentemente, no início do processo, ainda que na posição de incumbente, não tinha grande apelo eleitoral, e ele manteve a indicação, né? O o Bolsonaro apoiou, mas ali com certo nojinho. Beijinho, né? A gente teve esse fenômeno aí, Marçal. Queria que você fizesse um apanhado. É, inclusive, assim, você acha que o Marçal veio para ficar ou é tipo aquela vaca na árvore? Ninguém sabe quem pôs, mas uma hora vai cair de lá. Não sei dizer, né? A postura dele, eu acho que era um pouco, tanto essa postura meio agressiva, e tal, ela tem lá seus fiéis seguidores, mas essa, por exemplo, de mostrar um atestado fake, meu, para. Isso aí devia ser veementemente combatido. Isso aí, se um cara do PT faz isso, ele ia tomar porrada de tudo que é lado. Aí o cara faz um negócio desse e fica assim, não, nossa, isso aí realmente é muito grave. É uma coisa suja, né? Então, para mim, inclusive, vai ser bola fora. Não sei, veja aí, o cara, obviamente, é um ganhador no ponto de vista de presença de mídia e de conhecimento, porque ninguém conhecia o Marçal e ele sai com 28% dos votos em São Paulo. Ele pode se credenciar para uma eleição, para deputado, certamente que sim, se ele quiser ser deputado federal, será eleito. Para senador, são duas vagas, teria chance, né? Mas fora isso, governador, essas coisas, esquece, ele vai perder. Agora, óbvio que ele se coloca no cenário político, dependendo do que ele quer fazer, ele pode dar continuidade aí a essa carreira. Mas eu acho que ele não tem autonomia de voos tão altos quanto ele pensa que pode ter. E, bom, então o Marçal
na sua opinião, ele não veio para ficar porque assim, ele já na outra eleição, ainda que tenha tido a sua candidatura cassada, ele foi um deputado que foi bastante votado. Agora ele saiu e assim, na minha opinião, né? Não sei se vocês concordam. Eu acho que ele perdeu para ele mesmo. Eu acho que se ele não tivesse exagerado na reação da cadeirada. E essa questão do atestado, que eu acho que não deve ter trazido nenhum voto para ele, e é capaz de ter tirado, porque foi tão rapidamente desmontada a farsa que talvez alguém que tivesse na dúvida entre votar no Marçal e no Nunes tenha acabado escolhido o Nunes por conta disso. Não sei. Chutando aqui. Acho bem possível isso. Né? O que você acha, Ará? O Marçal veio para ficar? Ele pode ser um candidato aí para ele viável para 26? Não, ele vai ser cassado. Ele vai perder os direitos políticos. Vai se tornar Esquece. inelegível. O Mastal acabou. Foi uma chuva de verão. Não vai É, eu, acontecer mais. eu não O, consigo o, que não- entender, eu não consigo entender o racional desse atestado aí contra o Boulos, porque é o eu não, mesmo, é o mesmo racional que ele teve quando ele levou os caras lá no pico da puta que pariu e se perdeu lá. Ele se acha invencível. Ele é porque meio doente. alguém acha que alguém que votaria no Boulos deixaria de votar no Boulos por causa daquele documento? Eu acho Não que tem, não, não busca estratégia. né? Não busca estratégia. O cara é doido. Ele não raciocina nesse nível aqui que a gente ama, não, pô, vamos aqui, vamos, porque se a gente colocar isso aqui, isso vai ter essa. Não, não. O cara, inclusive, tem uma declaração, eu não sei se é dele, eu li em algum lugar em que ele teria falado que ele decidiu por fazer isso, né, de mostrar esse atestado, depois de uma oração. Então, assim, é um cara meio pancada. Não tem, ele vai ser caçado, vai ser. Não significa que não vão surgir outros marçais por aí, porque ele fez escola, né? O pessoal já notou que, pô, deixa o cara que aparece causando tem muito antissistema, né? Tem muito eleitor antissistema, então tem um nicho. Agora, para cargo majoritário é mais difícil, né? Porque acaba, né? O cara maluco, pô, como é que você vota num cara desse, né? Complicado. A não ser que seja contra o Boulos, né? Essa que é assim, Então, aí chega no final, inclusive, não sei se você notou, né? Eu fiz de propósito é, meu fundo de tela, eu estou na frente do Boulos, que é para evitar fazer propaganda, propaganda. Fez né? bem, fez bem, fez bem. Subliminarmente, tem um Nunes, o outro está com um X Semiótica, na frente. semiótica. Um está com Isso, X, você está na frente do outro. exatamente. Então, não quero de maneira nenhuma dar a impressão de que os dois têm o mesmo espaço aqui no meu quadrado. E assim como o Vitor e como eu, você acredita que o Nunes leva no segundo turno? Eu nem sei por que vai ter segundo turno. É, porque Assim, a grosso era modo, a 3 conta. semanas jogadas fora, o É, porque pessoal fazendo, né, fazendo conta de análise. padoca, seria mais ou menos 2 terços contra 1 terço, tira um pouquinho dali, põe um pouquinho ali. Você pode ter, eventualmente, uma turma do Marçal que vai votar nulo. Ah, eu não vou votar nesse Quer dizer, globalista, que vou é a votar. turma do Porra, nojinho de. É a turma do, Nunes, no- é a turma do nojinho do nojinho outro de lado. extrema direita. Isso, É, a exatamente, gente tem nojinho de extrema direita. a gente tem a turma do nojinho de centro, Isso. né? Que é tipo PSDB. É de centro, mas se bate um vento, cai sempre para um lado, né? Só cai para um lado. Não cai para o outro, mas tudo bem. Vamos dizer que seja de centro. E agora nós estamos criando a turma do nojinho da extrema direita. Isso. Será que Mas eu nós acho que é teremos um dia pouquinho, o nojinho da extrema? Eu também acho. Eu é também acho. pouquinho. Porque eu acho o seguinte: o Marçal é a prova viva de que as pessoas não são tão reféns assim das lideranças políticas. Senão, se fosse assim, ele não teria a votação que teve. Boa parte do Uhum. eleitorado do Bolsonaro votou no Marçal em detrimento do apoio do Bolsonaro. Então, se essa regra vale para o Bolsonaro em relação ao Marçal, muito mais vale em relação ao Marçal com o próprio Nunes, né? Se o cara votou no Marçal desobedecendo o Bolsonaro, ele não vai deixar de votar no Nunes, correndo o risco de eleger o O Boulos. Boulos, Então exato, ele Mas não é, tem, óbvio. ele mesmo não tem essa influência sobre os votos que a própria votação que ele teve representou, né?
Porque representou assim, no Brasil, são raros e poucos políticos que ao longo da história foram de fato capazes de transferir voto, né? Tipo o Brizola, né? O Paulo Maluf, o Lula, o próprio Bolsonaro. Se a gente for fazer ali na lupa, em relação a esses três aqui, eu acho que ele não consegue transferir tanto voto quanto esses três eram capazes de transferir. Vale lembrar a eleição de Celso Pitta aqui em São Paulo como exemplo, ou a votação do poste na eleição lá que Bolsonaro foi eleito, né? Aquela votação do Haddad foi o Lula mandando votar. E no Rio de Janeiro lá, os Saturninos Braga da vida, essas coisas todas. Bom, e você? E você, Nora? O que que pensa? O Marçal veio para ficar? É tipo um Né? golfinho, subiu, apareceu e vai Fogo, afundar? fogo de palha. Quando ele começou, a gente falou do cacareco, né? Do cacareco, só nós lembramos e algum analista político. Ninguém mais lembra do cacareco, embora tenha tido uma votação expressiva. A própria Joyce Hasselmann foi a mais Nossa, que votada. delícia, Agora que teve delícia, 1.600 delícia, votos, sabe? maravilha. É Nossa, que coisa nada. linda. Lindo, lindo, lindo. Então, é a mesma coisa, é fogo de palha, é uma coisa. Aliás, diga-se de passagem, o prefeito reeleito de Sorocaba já pegou uma carona e disse que convidaria o Marçal para uma secretaria, tá? Garanto uma coisa, daqui a 6 meses ele não vai nem mencionar o Marçal, tá? Mas tudo bem, só como o pessoal pega a carona rapidinho e depois se esquece. É voo de galinha. Sabe, tá? Vai ser a mesma coisa, é um cacareco, como nós tínhamos dito, como foi a Joyce Hasselmann, como o próprio Nicolas Ferreira, esses outros todos, assim, é a mesma coisa, é fogo de palha, Eu depois abriria apaga. uma divergência em relação ao Nicolas, porque ele teve uma votação consistente, ele é jovem, Então, ele talvez, tem porque ele está tempo. no mandato, ele está se mantendo, né? É, Então, talvez, verdade, é. talvez Agora, ele... Veja, esse cara, assim, o Marçal se elege para o legislativo, se ele quiser. Assim, sim. no legislativo, sim, Se ele com não for certeza, com uma boa cassado, ele se votação, elege. Deputado, ele sem se elege dúvida fácil. nenhuma. Mas eu tô, Senador, tem chance. eu tô com o Né? Xará. Eles Agora, aprenderam a vamos ver o lição. que ele Não deixa. faz. Eles aprenderam a lição. Mata a cobra no ninho. Não mataram É, no ninho ao trabalho que eles tiveram. Então eles não é. vão deixar nascer outra, não. Eles vão. Tô com o Xará. Eles vão pegar aí, vão tornar o cara inelegível. Hoje em dia, lei, fato, esse negócio não importa muito. Importa lá o que os caras querem, né? Com a É Mas canetada você No vê, lá. caso, no caso ele merece, né? Eu acho Pô, que merece pela burrice. ah, Eu acho que a burrice deve ser penalizada. Talvez ele não tenha cometido um crime. Talvez ele não tenha cometido. Ah, o nosso amigo Márcio chegando aqui para dar o ar da graça. Talvez o Marçal não tenha cometido um crime que deveria lhe custar o seu direito de cidadão de se colocar à disposição da sociedade para quem, se a sociedade assim desejasse, o escolher. Mas como é burro, né? talvez seja Política. Porque, imputável. porque assim, mas, porque ele. mas esse pode ser inimputável, né? Porque é maluco, Inimputável, eu mas acho que seria mais o isso. caso. Exato, mas no caso, ele não é que ele vai ser cassado, cassado seus direitos políticos. Ele vai ter uma pena, talvez ele seja preso, inclusive, né, por falsidade ideológica. Tem uma Seria. pena aí. Seria o suprassumo aos inimigos tudo, aos amigos tudo, aos inimigos a lei. Porque, por exemplo, num país minimamente civilizado, o Datena tinha que sair algemado, Ah, numa bom, camisa de sem força do dúvida. debate, né? Foi, teve uma agressão ali, não Né? tem Aí, dúvida nenhuma, óbvio, transmitida ao também, vivo, um delegado mais rigoroso poderia, também, inclusive, indiciar ele por concordo. homicídio culposo, porque ainda que não pretendesse, o ato dele, uma cadeirada numa cabeça daquela ali, né? Você, né, poderia ter, pensei É uma verdade. besteira agora, E mas só não uma deu, e só não deu uma segunda porque seguraram o cara. segurar o cara. Então, assim, tentativa de homicídio, né? Com Concordo plenamente. mas É como que nós no estamos caso aqui da nessa terra de Atena, ninguém, enfim, o da Atena ele é inofensivo politicamente, né? Então não aliás, se discute muito, mas deveria, concordo. aliás, antes da gente introduzir o nosso amigo Márcio na conversa, vale uma nota, né? Meu Deus do céu. Pensar no PSDB de Franco Montoro, Mário Covas, Fernando Henrique Cardoso, que fim Ulisses de. Guimarães. Cara, Não, Ulisses era do MDB. O PSDB, se a gente, assim, ele tá para baixo da portuguesa. Tipo assim, o PSDB não disputa um clássico com a portuguesa, gente. O PSDB, incrível, cara. É impressionante, cara. É impressionante
o que fizeram com ele. Ô, Márcio, bom, primeiro seja bem-vindo. Nós estávamos Opa, na reta final aqui da questão da disputa das eleições municipais, para entrar no último tema hoje, por conta do horário, para falar aqui sobre um ano do conflito Israel. Mas eu vou fazer uma pergunta para você em relação ao Marçal, você que tem uma visão, vamos dizer assim, de fora. Você acha que o Marçal veio para ficar? Essa votação relevante que ele teve, não foi ali para o segundo turno pelo Photoshop? Ou é tipo um golfinho, apareceu e daqui a pouco já afunda? olha, eu acho o seguinte, em função, eu estou mudando a chavinha aqui, que eu estava numa reunião séria, agora eu estou caindo em Como outros tipos. assim? Como assim? O Aqui senhor é Não, sério. sabe. Não, peraí. Não, peraí, não. pô. Isso aí Não, aí mereceria não. derrubar o Márcio. Eu vou. Como Isso. Não. assim? O senhor certamente, ao final desse programa, será notificado pelo Almeida. E eu quero deixar uma Realmente. coisa muito clara para o senhor. Tudo que nós debatemos aqui é com a maior seriedade possível. Então, o senhor não venha com pilhéria, né? Ainda que eu seja obrigado a respeitar a sua posição de decano desse colegiado, o senhor Já. não venha com pilhéria. Mas tudo bem. Feita a ressalva, por Ok. gentileza, o senhor pode continuar. Mas, mas voltando, o Palmarsal, eu acho o seguinte, até um determinado ponto, eu achei que ele realmente era um cara que estava vindo para ficar. Agora, eu não sei exatamente por que ele se perdeu completamente. Essa última coisa, eu estava ouvindo a última discussão de vocês, isso é caso de cadeia. Isso que ele fez é caso de processo, caso de cadeia, coisa e tal. Agora, como, sei lá, a gente está num país, né? O nosso eleitorado está numa fase assim, não sei se é fase ou se sempre foi assim, nós estamos numa fase de, assim, aceitar qualquer tipo de loucura, né? Nós temos um ex-presidiário na presidência e todo mundo acha normal. Então, em princípio, eu acho o seguinte, foi golfinho, ele apareceu e coisa e tal, e daqui a pouco ele some, tá se consumindo nele mesmo, né? Mas realmente não sei, acho que porque ele deu uma balançada espetacular na história. Ele deu uma bagunçada legal mesmo. E é um cara inteligente, né? Um cara safo. Então, não sei, talvez concorrendo para um deputado federal, Senado, coisa e tal, pode fazer uma graça aí. Executivo, acho que não. É, Executivo, acho que não. é. Mas Eu acho mais que ou menos ele. isso. Ele mostrou uma falta de inteligência política, a mesma que sobra, transborda e que o Kassab tem para vender, né? Impressionante, né? O cara fez o PSB aí um partidão. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Não que o assunto não mereça a nossa atenção em uma maior profundidade, mas nós temos uma limitação de tempo, mas não dá para deixar passar batido que se completou um ano, né, daquele atentado do Hamas que deflagrou um conflito na região que desde então não recrudesceu e ao contrário agora você já tem novas frentes, né? Então não teria como ser diferente. Começar aqui pelo Xará. Xará, passado um ano, qual que é a sua sensação e qual que é a sua expectativa? A expectativa é que os reféns sejam libertados, né? Esse é o que importa no final. E, e que se tenha algum avanço. É que, vamos lá, a tática de Israel é, ó, acabou, chega desse negócio de grupo terrorista nas minhas fronteiras, eu vou acabar com tudo. É porque quando o pessoal fala, não, Israel está focando na tática, não tem um plano para o dia seguinte. O plano para o dia seguinte é acabar com os grupos terroristas, decapitar os grupos terroristas, mandar 20 anos, andar para trás 20 anos, né, os grupos terroristas. Esse é não é que você vai acabar, porque é impossível, né? Sempre surgem novas Isso aí lideranças, é e tal. Só aquela que você é a atrasa, versão né? é a versão israelense daquele documento de Estado americano chamado Pax Americana, né? Não deixaremos surgir ninguém, né, que possa colocar em risco a situação que nós temos mantidas hoje, né? É. E tem que continuar trabalhando para libertar os reféns. Eu não sei, tem um clamor, né, por um cessar-fogo, tal. Eu acho que vai chegar um momento em que o Hamas vai eventualmente topar, né, porque vai estar tão exaurido que não vai ter outra alternativa. Mas eu não sei se está tão perto isso aí, não. E você, Nora, como é que vê e qual é a sua expectativa? Então,
tristíssima, muito, muito triste, claro. Eu não consigo nem imaginar a dor das famílias, dos próprios reféns, tudo. É uma coisa terrível, tá? É uma coisa, é uma dor muito, muito, muito grande. Aliás, eu estive com os meus amigos agora no Rosh Hashanah, é realmente muito triste isso. Eles têm amigos em Israel, estão sofrendo, que perderam amigos, parentes, é muito triste isso. Agora, eu vi um comentarista, um analista aqui brasileiro, dizendo que, não, que Israel tem que tomar cuidado, porque quando for atacar o Irã, tem que tomar cuidado, porque não pode atacar os líderes, porque não tem quem colocar no lugar. Ora bola, justamente quando você ataca um grupo, principalmente um grupo terrorista, você tem que tirar os líderes do lugar. A tua preocupação não tem que ser com colocar um outro líder. Ao contrário, tem que ser com tirar os líderes que eles têm. Então, tem umas coisas que é impressionante a má qualidade dos comentaristas que a gente tem aqui no Brasil, comparado com os comentaristas e os analistas da imprensa estrangeira. Eu assisto muito televisão de outros países, é gritante a diferença, tá? Aqui está cheio de professor universitário de relações internacionais que eu acho extremamente despreparados para esse tipo de análise, tá? Então, é muito, muito triste o baixo nível dos comentaristas, tá? É triste, é triste. Enfim, estou sempre criticando a imprensa, mas tudo bem. Enfim. E você, Vitor, qual que é a sua análise aí sobre o que já se passou e quais são as expectativas, na sua opinião? É, uma tristeza, né? A minha expectativa em relação ao desfecho dessa briga Israel e Irã, né? Que essa já não estamos falando de um Estado contra terroristas, é Estado contra Estado. O Irã atacou Israel, ainda não houve resposta, não acho que vai ficar barato. Não duvido que fique por isso mesmo. Então, alguma coisa virá, sabe-se lá o que, né? Sobre o tema em si, recomendação, vai aparecer como dica, é o documentário do Brasil Paralelo, É a minha também. né? From the River to the Sea, né? Eu tô que nem o Silvio Fantástico. Eu Santos, acabei de ver, eu tô que nem o Silvio Santos, eu não vi, mas eu indico. mas realmente são 2 horas e 50 minutos, eu acho que coisa, mas realmente muito boa qualidade. Eu vi até metade, não consegui, acabei dormindo, mas Bom, hoje eu espero terminar. vou falar com o Márcio aqui para falar sobre essa questão de Israel. E, e aí, Márcio, qual que é a sua impressão e sua expectativa? Acima de tudo é triste, né? Do ponto de vista humano, é triste. Eu me lembrei, essa semana estava pensando, nossa, eu me lembrei do precedente histórico, né? Que é o ataque japonês a Pearl Harbor, né? Ou seja, em termos assim, claro, são situações diferentes, mas em termos assim de covardia, de pegar o outro desprevenido, coisa e tal, né? E o ataque de Pearl Harbor, muita gente diz que até a bomba atômica, né? Até jogar a bomba atômica foi mais ou menos justificado. Pô, depois que os caras fizeram Pearl Harbor, a gente faz qualquer coisa. E fica um pouco difícil você arrumar uma argumentação contrária, né? Então, cara, diz, pô, Israel tem que parar. Não, porra, depois que os caras fizeram, é muito difícil você tentar. Agora, me preocupa essa expansão que o Vitor falou, quer dizer, agora já deixou de ser, já passou a ser Estado contra Estado, e isso aí é preocupante, né? É muito preocupante o que vai acontecer, né? Quais são os desdobramentos que isso ainda pode trazer, né? Agora, sem dúvida alguma, foi um ato assim de uma covardia, de uma sacanagem absurda, né? O jeito que fizeram, e justifica, né? Justifica aquele negócio. O cara que dá a primeira porrada, depois se aguenta. Mas Bom, realmente é muito triste, muito eu vou. triste. Minha opinião é a seguinte, que tem que ficar bastante claro e acho que falta essa clareza na cobertura. Tudo, absolutamente todas as vidas que foram perdidas é culpa do Hamas e do Hezbollah. 100%, 100%, 100%, indiscutivelmente.
toda ação israelense que eventualmente culminou com a morte de civis é porque esses civis estão sendo usados como escudos. É porque esses movimentos terroristas usam esses civis como um escudo. Então, tudo que nós estamos vivendo agora advém da ação do Hamas de forma selvagem, bárbara, matando, sequestrando, estuprando crianças. Então, Israel, como um Estado soberano, assim reconhecido internacionalmente, tem todo o direito de defender sua integridade territorial, tem todo o direito de combater esses movimentos terroristas, seja na faixa de Gaza, e no Líbano. Ah, mas se o Líbano permite que o Hezbollah opere com a liberdade que opera dentro do seu território, ele vai arcar com as consequências. Eu sou dono da minha casa e eu deixo fazerem na minha casa uma destilaria lá de uma refinaria de cocaína. Eu vou dizer que a culpa não é minha, que eu não tenho responsabilidade nenhuma, pelo amor de Deus. Então, assim, a gente tem que. Isso assim é ponto pacífico. E infelizmente não se tem uma cobertura e não se tem essa clareza de pontuar. 100% da responsabilidade, 100% é do Hamas e do Hezbollah. Essa é a primeira coisa. Segundo, é, o ataque do Irã, ainda que ele tenha uma simbologia de um Estado atacando o outro, em termos práticos, ele foi muito pouco efetivo, gerou muito pouco resultado. Eu diria que assim, se a gente fosse avaliar pragmaticamente, é quase que um fiasco, né? Agora, a questão é, o, o que Israel negociará com os Estados Unidos, porque o Netanyahu está conversando com o Biden, né, antes de oferecer uma resposta. Acho pouco provável que deixe ter uma resposta. Israel já mostrou em outra ocasião, quando ele frustrou um ataque dentro do próprio território iraniano, Israel já mostrou do que é capaz, né? Então, eu acredito que assim, essa resposta está sendo muito pensada, muito calculada, mas seguramente ela virá. Não apostaria que não virá uma resposta, e acho que essa resposta vai ser uma resposta de dobrar o joelho. Não vai ser uma resposta para, ah, não, machucar não. Vai ser uma resposta para mostrar assim, ó, olha no que vocês estão se metendo, pensa bem se vocês vão querer escalar isso aqui. Porque o que Israel se propôs, ele está fazendo, né? E é como o Xará falou. Não tem mais negociação, não tem mais volta. Até porque tudo que se está vivendo agora é porque em algum momento ali atrás, Israel, que controlava a faixa de Gaza, entregou para os palestinos, num ato de boa-fé, imaginando que ali eles pudessem ter o desejo de realmente criar um Estado. Não é o desejo do Hamas, de quem quer que seja, criar Estado nenhum. O que eles querem é extermínio de Israel. Então, já que o que você quer me matar, entre chorar minha mãe e chorar a tua, né? Não a minha. Bom, meus amigos, chegamos aqui na nossa rodada final de dicas. Vou começar aqui pelo Vitor. Vitor, a sua dica você já deu, né? Que é o documentário do Brasil Paralelo. Qual que é a sua bola dentro e qual que é a sua bola fora? A bola fora vai para os dois institutos que erraram feio, que sejam varridos do mapa. Porque por mais que a gente saiba, tá muita gente, olha aqui, Veritas, isso é bobagem, meu. Ah, não sei o quê, não, Veritas, meu, não vai, tá seu Vox Populi da direita, isso aí não vai dar nada. Eu acho que quando você, o que eu me surpreendo é que eles ainda têm guarida, as pessoas divulgam, né? Pô, tá errado, mas enfim. Marçal também, a bola fora, né? Fechou com a chave de ouro a campanha, com esse negócio do fake. Fake, Atestado. fake atestado, que vergonha. E a bola dentro, no final do dia, vai para o Tarcísio mesmo, que bancou a candidatura no peito e na raça do Nunes e deve sair vitorioso. Será uma vitória individual mesmo, no final do dia, mostrando sua força aí como governador, que tem uma habilidade política também bastante promissora, vamos dizer assim, né? Ele não é um cara que dá tiro no pé. Então, são esses meus pontos aí. Tá certo. E aí, Xará, você, qual que é a sua bola dentro, qual a sua bola fora, sua dica? A minha bola dentro coincide com a do Vitor, o Tarcísio, eu acho que é o vencedor. Eu não sei, eu não acompanhei muito as eleições nacionais ou por aí, né? Mas me parece que foi o único governador que de fato se colocou numa posição
se arriscou, né? Porque você teve apoios em cidades que, pô, foi uma avalanche, não tinha muito como errar, né? Mas aqui não, aqui de fato ele se colocou, Não, deu ele uma foi pra lição para o dividida, né? Bolsonaro, né? Foi pra dividida. Muito dividido, muito difícil, ainda mais depois da entrada do Marçal, e ele deu a cara a bater, aparecia do lado do Nunes em várias ocasiões. Ele de fato colocou a pele em jogo, né? E vai sair vencedor. Então é um cara que ele e o Kassab, né? Nesse momento, o Camões vibra pelo Xará ter escolhido falar colocar a pele em jogo ao invés do skin the game. É, a bola fora vai para a Tabata. A Tabata é uma pessoa que eu até votaria nela, down the road, né? Em algum momento no futuro, poderia pensar. Síndica, Não, eu poderia pensar, porque é uma Grêmio esquerda Estudantil. esclarecida da escola do FHC, né? É uma pessoa que tem boas ideias de economia e tal. Eu acho que, assim, as grandes reformas do Brasil precisam ser feitas pela esquerda. Por quê? Porque é quem tem legitimidade. Assim, olha, as reformas econômicas, né? Porque é quem tem legitimidade. Eu falo assim, olha, eu sou de esquerda, eu entendo as necessidades sociais e por isso nós vamos fazer essa reforma, né? É muito mais efetivo. A direita é sempre maldosa, tal. Então, seria uma pessoa ideal para que levasse as bandeiras corretas, né? Só que a hora que ela apoia o Boulos, É. E quando ela você poderia diz que ter a hora que ficado ela apoia. quieta. Quando você diz a hora que ela apoia o bolo, você quer dizer meia hora depois da apuração, né? A hora que você diz Exato, é não, isso. não, Não é no o dia morto não estava seguinte. nem frio, né? Quer dizer, de fato, o negócio assim, não parecia que aquela sofreguidão, não foi que nem a Marina, né, que, pô, sofreu, né, para não, eu vou decidir e tal, e depois, enfim. A Marina, inclusive, apoiou o Aécio em 2014, né? Tudo bem, depois disso ela sumiu, mas o fato é que ela teve uma postura. Então, sei lá, para mim a Tabata foi meio decepcionante. E a Não que ela dica? tenha feito, não que eu acho que ela ia votar em outra pessoa, acho que ela ia votar no Boulos, mas ela podia guardar para si, né? Ela A minha poderia dica é falar, o apoio no segundo turno é uma decisão do partido. Eu, como candidata, isso, cumpri meu o papel. partido vai A decidir e partir de tal. agora, eu sou uma cidadã. Quem tem que decidir quem apoia e quem não apoia é o partido, não Isso, sou eu. exatamente, Beabá, né? coloca institucionalmente, pronto. Beabá. Beabá político. É, e a minha dica para um filme é um filme bonitinho, nada sem compromisso, um filme francês, Delicious. É um filme que se dá durante a Revolução Francesa e conta a história do cozinheiro, de um conde e tal, que é expulso e acaba criando a ideia de restaurante, né? Não existiam restaurantes nesse sentido de você sentar, ter um Que menu e legal. tal. E aí acidentalmente ele inventa o conceito de restaurante. Então é bacana, sem compromisso. E você, Nora? Bola dentro, bola fora e sua dica? A dica você Então, já meio que falou, né? Igual do Vitor. então, eu já falei, então eu vou para a minha segunda dica, porque a minha dica era o filme Ah, então quer lá dizer que você tem do uma Brasil dica Paralelo. no É um bolso do plano colete B. ali para que se Então, algum filho da mãe pegar a sua dica antes, você então, já já tem. pegaram a minha dica, Nossa, pegaram a minha Nora tem um bola plano de fora, que era contingência para dicas. Tabata. Então, porque já pegaram minha bola fora, que era Tabata, e eu não tenho bola dentro, então eu vou dar minha dica B, tá? Que é eu tô revendo, porque na verdade eu tinha visto só uns dois, três capítulos, uma série mais ou menos antiga chamada Boardwalk Empire, tá? Que é a história dos contrabandistas da época da Lei Seca, em Atlantic City. Muito legal. Tá? É tiro, porrada e bomba. Bomba não tem, tá? Mas é muito tiro, porrada. Na época da Lei Seca em Atlantic City, tá? Tem as gangues entre os irlandeses e os italianos. É muito legal, vale a pena, tá? É bem interessante, uma belíssima produção, Martin Scorsese, tá? Tem então, Al Capone, o surgimento das gangues, vale a pena, tá bom? Já que eu fui a última ou penúltima, né? E É. acabaram com todas as minhas dicas, minhas bolas dentro, bolas fora, então pronto. Eu mais E semana que vem calhorda, vai ser a primeira, tá? Para que é, não furem as minhas. eu mais calhorda quando eu não tenho dicas e bolas dentro, bola fora, como sou o último a falar, eu colo.
Fala, não, eu inclusive ia também dar essa bola dentro, a bola fora e tal. E você, Márcio, qual é a sua bola dentro, sua bola fora e sua dica? Bom, algumas que eu tinha pensado já foram faladas e Marçal Filhos da mãe, né? é óbvia, a Tabata é bastante óbvia. Eu tenho duas bolas dentro. A primeira, de um modo geral, para o eleitorado brasileiro, que é, essa história da esquerda ter se tornado, né, o rebanho do Lula, agora está sendo cobrada, né? Porque a esquerda é a grande derrotada dessas eleições, de um modo geral, né? E não apresenta lideranças novas. Eu vi uma entrevista da Gleisi Hoffmann, tive estômago para ver, né? Porque não é fácil, né? Mas é, e o pessoal da Globo News cobrando ela isso, né? Por que que não tem lideranças novas, né? A esquerda ainda está no Boulos, está na Maria do Rosário, lá em Porto Alegre. Meu Deus do céu, Maria do Rosário. Mas é isso, né? Quer dizer, o Lula estabeleceu um credo lá e quem não segue, né, como ele quer, e agora a resposta está vindo nas urnas. Eles levaram uma surra, de um modo geral, né? A segunda dica, a segunda bola dentro, a Nora vai me perdoar, mas eu não sei se vocês viram a final do Mundial de Futsal, né? Hum. Futsal, a única coisa errada é o nome, né? Futsal parece remédio para disfunção erétil, né? Não é nome de esporte, né? Então, né? Porque eles pegaram o nome em português, futebol de salão, e criaram uma sigla que não faz sentido para ninguém no mundo. Agora, é o esporte mais legal que existe Sim. hoje. Por quê? Porque tem a cronometragem que o futebol devia ter. Então, faltam 15 segundos. Então, foi um jogo espetacular. Os jogos foram muito bons. E, obviamente, que ganhar da gente, melhor do que ganhar uma final da Argentina, é só ganhar uma final da Argentina com eles jogando muito melhor, muito melhor que a gente. Esse que foi o legal. Porque, Pois é. cara, foi um tiroteio. Foi a diferença de goleiros, né? É. E O o nosso goleirinho goleiro deles engoliu segurou. dois O nosso goleiro realmente teve uma e o nosso atuação pegou tudo. inspirada pelos deuses e Foi. melhor do que ganhar da Argentina, só ganhar quando ele joga melhor que a gente. Pô, aí foi E tem uma alguma delícia. dica, Márcio? Não, não, não. Nem dica, nem bola fora. Segue. Bom, vamos lá. A minha bola dentro vai para a cidade de Curitiba, né, que conseguiu levar para o segundo turno dois candidatos, deixando a esquerda de fora. Então acho que tem um mérito aí a ser parabenizado. Cara, não sei dizer assim, qual é o sentimento que me toma? É um misto de vergonha com nojo, né? É, já falei para vocês assim que a minha maior vergonha como brasileiro, até pouco tempo atrás, era nós termos financiado, né, uma ditadura comprando mão de obra escrava, né, que foi o programa Mais Médicos. Não era nada além disso, né? Médicos que nem eram tão qualificados assim, que acabavam funcionando numa ausência total de Estado. Então, alguma coisa era melhor que nada, mas que no fundo, era uma mão de obra contratada, em que as famílias ficavam sequestradas em Cuba. Então, essa era a minha vergonha, até nós termos, né, diplomaticamente, como nação soberana, lidar com o posicionamento do nosso país através do nosso governo em relação a essa questão de Israel, né? Então, ali a minha vergonha mudou de patamar, né, de ordem de grandeza. E essa semana nós fomos presenteados com a seguinte frase: judeus vêm sem licitação, mas não vão levar porque são judeus, né? Isso foi dito quando? Na Alemanha nazista? Não, isso foi dito aqui pelo ministro da Defesa do Brasil, do governo do PT, José Múcio. Então, eu não posso dizer tudo que eu penso, tudo que eu acho, tudo que eu sinto, mas então fica com o rótulo de bola fora. E a minha dica, é assim, é uma dica que talvez valha a pena depois assistir o filme que o Marcelo citou, mas realmente acho que chama Monstros, da Netflix, a história de um crime de dois irmãos que matam os pais. E assim, quando eu visitei Amsterdã, eu saí de lá com uma convicção, né? Quando você vai no Rijksmuseum, no Van Gogh Museum, né? Obras espetaculares, Rembrandt, nossa, não tem o que falar. Mas na mesma cidade tem a Red Light Zone, né? Então eu saí de Amsterdã com a seguinte sensação: o ser humano ele é capaz de produzir as coisas mais belas, os atos mais heróicos,
mas a bestialidade humana também, essa é uma coisa sem limites. E assim, tem que ter um pouco de estômago, não pela fotografia em si, mas pelo contexto da história em si, da história desse crime hediondo que tem como palco uma família absurdamente disfuncional. Mas se de nada valesse a pena, vale a pena pela atuação do Javier Bardem, né? Eu como Bambi posso com tranquilidade dizer que homem, né? Mas que ator espetacular esse camarada. Então, assim, a minha dica é. E agora parece que a Netflix também soltou um documentário sobre esse crime, né? Então, tipo, a Suzane Richthofen é tipo sub-21 da moçada lá. Então, assim, é um filme que vale a pena ver, né? Por uma série de aspectos, né? Não é simples, né? Não é um entretenimento, né? Não é algo cômodo, mas eu acho que vale a pena ver assim. E a atuação do Javier Bardem, a meu ver, ela é primorosa, assim. Mas é isso, meus amigos. Nosso 192º encontro, contagem regressiva para o 200. Ainda que nós tenhamos começado com uma versão pocket, terminamos o bate-papo com uma versão full. Isso aí, Vitão, Márcio, Nora, Xará, sempre um prazer encontrar vocês. Até semana que vem. Um abraço, fiquem com Deus. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, Tchau. tchau.